Gênesis capítulo 2, lá fala que Deus fez um boneco de barro, a imagem e semelhança dele, e soprou nas suas narinas, e a partir daquele momento o homem tornou alma vivente. O barro é uma simbologia da fragilidade, da fraqueza, amém? E esse barro, um dia ele foi corrompido. A Bíblia fala que esse homem, depois que fez ele alma vivente, e fez um jardim e colocou esse homem no jardim, protegido esse homem em todos os aspectos. Mas um dia o homem caiu e o barro rachou. O barro é uma simbologia da fragilidade, da dependência, da fraqueza. Você está entendendo? E passa alguns dias, eu quero falar um pouco de Jeremias, né? Jeremias 18. Lá diz assim que Deus falou: filho do homem, desce até a casa do oleiro, e ali falarei contigo, filho do homem. E Jeremias chegou lá na casa do oleiro. Oleiro é meu Jesus. Jesus é o oleiro, ele que refaz o barro, ele reconstrói, ele molda o barro da forma que ele deseja. E de repente, quando Jeremias chega ali na casa do oleiro, o oleiro estava entregue à obra. Você sabe o que significa a palavra entregue à obra? Jesus se entregou 100% para fazer a obra redentora na sua vida. Mas de repente aquele vaso cai no chão. Em outras palavras, o pecado do homem, a corrupção. O homem caiu em Adão, o homem foi corrompido em Adão. Mas aquele barro que cai no chão, aquele vaso que caiu no chão, que rachou, quebrou e despedaçou. E Deus, na sua longanimidade, Deus no seu infinito amor, Ele pega aquele barro, aquele vaso do chão caído, quebrado, Ele refaz de novo. Ele refaz um novo vaso. Ele forma uma nova criatura, um novo homem, um novo aspecto, um novo sonho, um novo ideal. Então, esse barro é eu. Eu não sei onde você está caído, quebrado, rachado, machucado, ferido. A palavra de hoje está dizendo para você que Deus quer refazer um vaso novo. E às vezes nós não entendemos porque somos maçados, pressionados, batidos. É porque sabe que quando acontece com você, Deus está fazendo você, está te moldando a nova criatura, o novo ser, o novo homem. Não temas não. Não se preocupa não. Às vezes eu sei que tem coisa que você não entende. Você se sente amassado por circunstância, amassado por adversidade, pressionado. Mas a Bíblia diz assim que quando Jeremias viu aquela cena, aí Deus entra em cena. E fala: filho do homem, acaso eu não posso fazer convosco como fez esse barro? Eu não posso transformar? Eu não posso moldar? Eu não posso transformar? Do jeito que esse oleiro pegou o barro, o vaso que estava no chão, caído, despedaçado, ele não pegou de volta e refez um vaso novo. Essa palavra é para você. Essa palavra também é para mim. Quantas vezes eu me senti um vaso quebrado, machucado, ferido, mas hoje eu entendo que quando vem essa circunstância, o qual eu não entendo, é porque Deus está me amassando, está me moldando para ser um novo homem, uma nova criatura, uma nova fé, uma nova visão, um novo ideal. Deus nos massa assim, para fazer um homem novo. Um vaso novo, com perspectiva nova, com sonhos novos. Então não questione não. Quando você está passando por momentos que você nem entende, por circunstâncias você está sendo amassado, batido, pressionado, rachado. Sabe por que Deus faz isso? Para fazer de mim e de ti vaso de honra. Deus quer fazer você de um vaso de honra. Um vaso que vai armazenar o óleo da unção. O vaso que vai armazenar o óleo da esperança, a fragrância da fé, a fragrância do conhecimento,
A liberdade de ser um cristão. Liberdade é o poder de você falar, eu não preciso pecar mais. Eu não preciso ter ódio mais. Eu não preciso me comparar, medir a minha régua com as réguas dos outros. Isso é liberdade. Por que nós somos maçada? Porque Deus quer colocar essa essência em nós. Essa essência da dependência, da liberdade, da nova história, da nova perspectiva. Então, não questione, não murmure quando você está passando por coisas que você não entende, você está sendo amassado. Às vezes você está quebrado. Alguém decepcionou muito você, ou uma enfermidade bateu, ou outra circunstância recorrente na vida do ser humano. Mas se você está em Deus, Ele diz que refaz você. Ele vai te refazer. Então esses momentos são momentos ímpar que Deus quer te refazer. Certa feita, eu estou só narrando a história para você. Certa feita, lá no livro de João, capítulo 9, tinha um cego. Um cego. E Jesus chegou àquele cego e pegou um pouco de barro, que eu sou pó, eu venho da terra. A Bíblia fala assim que eu vim do pó e ao pó eu voltarei, mas o Espírito volta para Deus. E ele faz uma saliva e coloca nos olhos daquele cego. Ou seja, ele corrigiu a rachadura, ele corrigiu a fissura, ele corrigiu a fraqueza. Só Jesus pode reparar a nossa vida. E ele faz um lodo com o seu cuspo, a sua saliva, ele passa nos olhos do cego e o cego começa a enxergar. E sabe o que ele diz? Vai lá, cego, e lava os teus olhos no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado, Cristo é o enviado. E quando aquele cego, ele lava os seus olhos no tanque de Siloé, ele torna a ver. O que significa aquela água? A água do batismo, a água do Espírito, a água regeneradora, porque só Jesus pode consertar nós que estamos rachados, que estamos com deficiência. Só Ele pode levar você a enxergar aquilo que você não enxerga na tua família, nos seus sonhos, nos seus ideais. Só Ele leva você a enxergar o que humanamente é impossível de se ver. Eu vejo o óbvio, eu vejo o transitório, eu vejo o passageiro, eu vejo as derrotas. Mas por que é tão difícil você ver as coisas boas, Deus mover? Por que é tão difícil você ver a esperança, uma nova história, um novo sonho, um novo ideal? Então é o seguinte, presta atenção nessa palavra. Se você está em Cristo, se você acredita em Cristo, não se importe não quando você está amassado ou sendo amassado. Não importa não, às vezes você precisa cair, você precisa rachar em uma circunstância para que Deus unta você de novo, pega você de novo e refaz a sua esperança de novo, refaz a sua fé de novo, refaz o seu amor, a sua paz de novo, porque Cristo é isso. Sabe o que ele diz na Bíblia, no livro de Lucas e de Mateus? Ele fala assim, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Quero falar uma coisa para você hoje. Jesus quer te servir nisso. Desce a casa do oleiro. Ou fala, eu não sei o que você está passando por hoje, atravessando nesses dias agora, mas se fosse você, eu falaria, Deus, me molda de novo. Pode amassar, pode bater, pode amassar mais um pouco, pode bater mais um pouco, porque só assim eu me torno um vaso novo. Só assim todas as minhas fraquezas serão aniquiladas, a minha cegueira, não vou ter mais cegueira. Eu vou começar a enxergar aquilo que humanamente é impossível de eu ver. Porque é aquilo que os olhos não viram e os ouvidos jamais ouviram. E jamais penetrou no coração humano. É aquilo mesmo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.